Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Fala Bet, o espaço onde nós falamos em apostar em conhecimento. Estamos abrindo assuntos muito importantes voltados à regulamentação do novo mercado de bets no Brasil e trazendo convidados especiais falando sobre meios de pagamento, sobre compliance, sobre a legislação e outros assuntos que interessam aos apostadores e às casas de apostas e a outros públicos interessados. Eu sou a Bruna Calegari, sou Head de Marketing na Trio Pagamentos, especialista em cultura e serei apresentadora do Fala Bet. Esse episódio está sendo gravado com o Peterson Santos, que é o CEO da Trio, que vem acompanhando esse mercado de bets, principalmente em relação aos pagamentos, transações e a multiplicação das transações de Pix, que é algo que vem ocorrendo de uns tempos para cá, principalmente impulsionado por esse mercado. Então, eu gostaria que ele se apresentasse aqui para nós, dizendo como que ele veio cair nesse mercado e o que ele está achando sobre essa nova regulamentação que vai entrar em vigor em 1º de janeiro de 2025. Um prazer estar aqui. Eu sou o Peterson, CEO da Trio. E a gente, como instituição de pagamento, de alguma forma tem um papel também importante nesse processo. Eu atuo já na indústria de tecnologia há mais de 15 anos. Foi muito interessante porque eu estou nesse mercado meio que por acaso, mas conforme a gente foi conhecendo um pouco mais, a gente percebeu que a tecnologia ela faz muita diferença, principalmente quando a gente fala de pagamentos, né? Então, a gente viu um aumento exponencial no volume transacional, principalmente relacionado ao Pix, que hoje é o principal meio de pagamento utilizado. E eu entendo que daqui para frente, eu acho que vai continuar crescendo, né? A regulamentação ela é positiva, né? Porque dependendo de como você vê o mercado, né? Tem ainda muito. O pessoal não conhece, né? A gente teve a oportunidade de conhecer como funciona em outros países. É uma indústria que está muito mais ligada ao entretenimento do que qualquer outra coisa. Uhum. Aqui no Brasil ainda a gente tem vamos dizer assim, não é preconceito, mas é um estigma ruim, né? Por causa Da do jogo de azar, proibição, proibição e isso, durante etc. muito tempo foi proibido, Exato. então agora que foi liberado sem estar regulamentado, então foi algo que vem ocasionando alguns problemas, vem tido uma atenção negativa da mídia, e esse realmente é o intuito do FalaBet, é a gente desmistificar isso que existe em relação a uma indústria de entretenimento como qualquer outra indústria de entretenimento. É engraçado, né, porque o gambling e apostas e cassinos no Brasil, eles foram proibidos nos anos 40, e começaram a ser liberados ali por 2020, né? E nessa época a Trio nem existia, então não conseguiu acompanhar bem o começo disso tudo. Em que momento que a Trio entrou nesse mercado de pagamentos para jogos de azar, como falam, né? O gambling e sports betting? O Pix existia há uns 6 meses aí, pelo menos, e existia essa necessidade, né? O cliente, ele tinha ele começou a perceber que a tecnologia ela não estava madura para acompanhar o crescimento do mercado, né? Então, Porque eram muitas transações, porque né? o volume, no início talvez nem era tanto, mas o volume transacional começou a aumentar de forma exponencial, porque o mercado naturalmente foi ganhando tração e a tecnologia que os bancos tinham disponível não era o suficiente para atender o crescimento do mercado. Então, foi aí que a gente viu uma oportunidade de entrar nesse mercado e colocar um pouco daquilo que a gente tinha, né, de conhecimento. Então, foi aí que surgiu a Trio, né, dentro desse contexto de trazer tecnologia de qualidade, né, para o segmento de pagamentos, não especificamente só para o mercado de Mas ele aposta caiu como esportiva, uma luva mas caiu como uma luva porque é onde os clientes percebem a grande diferença que faz, na né? Na escalabilidade. escalabilidade, confiança, segurança durante todo o processo do processamento de pagamento. Então, um cliente que processa 10 transações por mês, vamos trazer um exemplo, uma loja de e-commerce que é Uhum. muito pequenininha, que está começando, ele faz 10 transações. Ele se demora 1 segundo, 10 segundos uma transação para processar, para ele não faz tanta diferença.
mas a gente está falando de um mercado onde são processadas dezenas de milhares de transações por minuto, né, por Uhum. segundo. E elas Então, também com compliance agregado a elas. exatamente. Então, conforme a gente entendeu que isso era uma necessidade, né, a tecnologia caiu como uma luva. E fala um pouco mais sobre essa rapidez, aonde tem que estar inserida também o mecanismo de segurança, porque é algo que na nova regulamentação que vai entrar em vigor já está sendo exigido, porém o próprio mercado já começou a fazer isso antes mesmo da regulação, por questão de segurança, tanto para o apostador quanto para a casa ou o operador. Fala um pouco sobre essa ligação entre as duas coisas, o pagamento rápido, muito rápido, e a compliance avançada, digamos, que é como a gente Sim. se refere. Só trazendo um contexto antes de responder a pergunta, dentro desse segmento, conforme você vê o volume transacional aumentando, naturalmente, ali dentro do contexto tem as pessoas que usam aquilo por entretenimento e tem as pessoas que usam aquilo pro mal, né? Então a gente precisou entender o que estava acontecendo para começar a colocar essas camadas, né, de segurança, de compliance dentro desse contexto transacional. Então, a solução que a gente desenvolveu para atender essa vertical, né, esse mercado, traz todo esse contexto já embutido. Então, hoje, quando a gente processa uma transação, a gente faz uma verificação do CPF daquela transação, a gente entende se aquele CPF é de um menor, se é de uma pessoa falecida, se esse CPF tem alguma restrição, né, para operar. Então, tudo isso a gente faz numa fração de segundo para conseguir entregar todo o pagamento. E também CNPJ é uma coisa que é bloqueada, certo? Exato, a gente tem alguns requisitos que ao longo do tempo a gente percebeu que e foi pegando esses padrões, né? Uhum, Então, por exemplo, hoje a gente não processa pagamento quando ele vem de uma empresa. Por quê? uhum. Porque é muito difícil de você buscar a origem desse dinheiro, né? É muito Então, fácil de você estar sendo que é vítima muito de uma lavagem de dinheiro. exatamente, porque hoje, atualmente, as pessoas elas fazem e elas buscam todo tipo de mecanismo para conseguir fraudar, né? Então, como o volume transacional é muito alto, o volume de dinheiro processado também é muito alto, a gente abre essas brechas, né? Então, os padrões que a gente foi encontrando, a gente foi agregando isso como regras dentro do nosso processamento e a gente traz isso como diferencial de forma nativa para os clientes que usam a Trio hoje. Diferente do que a gente está vendo na indústria, né? Que um banco ele oferece só o Pix, a gente oferece o Pix com todas as camadas de segurança necessárias para que a transação aconteça de forma segura. Então, do momento que foi lançado, né, do final do ano passado, né, 2023, até agora, como que foi a tua impressão da evolução dela e do que ela trouxe de positivo para tanto para os jogadores quanto para as casas de apostas? Para os operadores, né, como eles são chamados no mercado, é super positivo, porque ele sai de um mundo onde existe vamos dizer assim, Uma zona uma zona cinza. cinza de operação, cada um opera de um jeito, para um modelo padronizado de operação. Então, eu acho que isso tem muito benefício, principalmente acaba pegando toda a gama, né, tanto o operador quanto o jogador, porque você sabe, se você apostar ou né, for fazer o entretenimento na casa A, na B ou na C, você vai ter o mesmo tipo de atendimento. Então, acho que isso é super positivo, diferente do que é hoje, né? São empresas no offshore, que não tem hoje nenhuma responsabilidade legal no Brasil, né? Então, é muito positivo por esse aspecto. Agora, a gente, né, a Trio, como uma empresa regulada pelo Banco Central, a gente sente um pouco isso na pele, né? Porque a gente entende que para a gente conseguir operar, a gente tem que seguir alguns padrões. Então, eu acho que esses padrões vão ser bem positivos, quando eles entrarem em vigor no ano que vem. E você não acredita que existe espaço para uma zona cinza de operações acontecerem sem estando fora da regulamentação, por exemplo? Eu não acredito, mas o que todo mundo fala é que vai acontecer, né? Eu particularmente, vou ser sempre um defensor do que é certo. Então,
a gente teve bastante trabalho para conseguir a autorização, por exemplo, do Banco Central. Então, eu vou Você tem uma zelar por isso. A responsabilidade a gente tem uma assumir. responsabilidade Como as dentro do casas contexto. deveriam ter a responsabilidade perante a Exatamente, ocupação. porque quando você se habilita a oferecer o serviço de pagamento para um operador, você tá com uma responsabilidade junto com ele. Então você assina, então no pedido de autorização dos operadores, você assina ali a gente chama de anexo 5, que é exatamente a testificação de que você está junto do processo regulatório. Então, eu particularmente não acredito, eu acho que no ambiente regulado tende a ter mais sucesso as empresas que estão reguladas, porém a gente sabe que sempre tem um jeito de fazer as coisas, né? Então, eu acho que tanto os operadores que estão fazendo a aplicação, quanto as instituições que querem trabalhar de forma séria nesse mercado, eu entendo que a gente vai zelar por esse processo para que tudo aconteça da melhor maneira possível e evitar o quanto a gente puder esse mercado. Uhum. Esse mercado cinza, O né? mercado irregular, ou, Irregular. né, que não está acima, assim, em cima da mesa, não é Exatamente. transparente, né? Inclusive, o próprio pagamento ele foi evoluindo para isso dentro desse mercado. Isso. Eu lembro que a primeira vez que eu li a Lei 14.790, eu fiquei surpresa ao ver sobre não poder aceitar apostas em dinheiro. Que é Sim. uma coisa assim, como assim? Tipo, a pessoa vai poder fazer aposta, mas ela não vai poder pagar com os R$ 10 dela, assim, né? Não, Sim. não vai poder fazer em dinheiro. Com o cartão de crédito já era uma coisa esperada, porque acontece muito o cashback, que é o fenômeno de você apostar em cartão de crédito, daí perder lá os R$ 300 que você Sim. apostou, e daí falar, meu cartão foi roubado. Ou, de fato, ele ser roubado, né? Sim. Uhum. Então, tudo começou a apontar para que o Pix, que é o mecanismo mais seguro e mais rastreável, seja a forma de pagamento aceita. E como esse mercado vem dando muito exemplo em número de transações e volume, em segurança para outros mercados, você vê isso como a regulação e trazer para o Pix um sinal de que o Pix vai aumentar ainda mais do que ele já tem crescido, o seu volume, a sua popularidade? Com certeza. O Banco Central está fazendo um trabalho muito extenso ao redor do arranjo do Pix. Então, isso inclui não somente a transação ali, né, você pagar e receber, Aham. mas você criar toda uma camada de acessórios ao redor do Pix. Então, a gente está falando de recorrência através do Pix, a gente está falando de parcelamento através do Pix, a gente está falando, ó, se a gente for trazer um outro contexto, que é o Open Finance, que eu diria que é um irmão mais novo do Pix, que vai agregar muito valor em cima dessa camada. Então, certamente tem muito espaço ainda para evoluir. E essa indústria, sem dúvida nenhuma, acelerou muito o processo de evolução do Pix. Eu não tenho. Teve a pandemia, que foi um dos fatores que Que foi ajudou, onde nasceu, né, que o foi Pix. aonde o Pix nasceu e foi amplamente aceito pelas pessoas, né, pelos cidadãos brasileiros. E eu acho que em segundo vem essa indústria que meio que trouxe uma chancela, porque você precisa de um meio de pagamento com alta confiabilidade para conseguir trazer a segurança para o processo, entendeu? Então, eu acho que existe grandes chances e é o que a gente mesmo aqui dentro da Trio vem investindo e vem colocando bastante esforço, que é na evolução desse meio de pagamento, sem dúvida nenhuma. E Open Finance também é uma temática muito recorrente aqui dentro da Trio. Foi onde a Trio nasceu, né, baseada nessa ideia de Open Banking, que em muitos países ela é muito difundida. E agora parece que isso está prestes a acontecer de verdade, né, com o Pix por aproximação, que ele se embasa no Open Finance. E também existe uma chance ao invés de ser por aproximação, ele ser uma coisa parecida com link de pagamento, alguma coisa que vá trazer o universo de apostas digitais e o Open Finance para mais próximo ainda do Pix, para a gente ver uma evolução nesse sentido? Sim, o Open Finance, como eu comentei, ele é um acessório que utiliza o arranjo do Pix
para, no caso de pagamentos, fazer a movimentação financeira, né? E o que a gente vai ter de muito valor nos próximos meses já? A gente está falando do Pix por aproximação, que vai ter uma participação muito importante do Open Finance. Eu não diria. O nosso desejo é que o Pix por aproximação seja como é o cartão hoje, né? Você Como é o cadastra Tap to o Pay. Tap to Pay, você cadastra na tua wallet e aí você simplesmente chega perto do Da device, da maquininha. maquininha e passa e acabou. Aham. Existem algumas barreiras para que isso aconteça de forma similar ao cartão, porque o cartão, diferente do Pix, ele por si só é a conta, né? E no Pix não, no Pix você tem uma conta bancária, você tem a tua vida ali dentro. Não é um gateway, é Não uma é conta bancária. exatamente. Então, o Pix é um arranjo que roda dentro da camada bancária e não na camada, né, numa camada acessória como acontece nos cartões. Então, tem alguns desafios de segurança extras do que cartão acaba não acontecendo. Mas eu tenho certeza que a gente vai superar isso. Então, acho que a primeira versão ela vai ser uma versão com um pouquinho mais de fricção, onde vai demandar uma confirmação do usuário na hora de fazer o tap. Então, você fez o tap, vai demandar uma confirmação. Mas é um começo. Né? Uhum. Além do pagamento por aproximação, tem uma segunda jornada que a gente está apostando bastante, que é a utilização do pagamento através do Open Finance, porém sem aquela jornada de redirecionamento que acontece hoje. Então hoje, né, só para explicar rapidamente para vocês, ilustrar, na jornada de pagamento com Open Finance, usando o Pix, você tem uma experiência de uso muito legal, porém no momento que você diz pagar, essa experiência do Open Finance abre o aplicativo do banco e dentro do banco você tem que fazer todo o processo de autenticação, confirmação, para depois voltar para a experiência do Open Finance e concluir a transação. Você sai do ambiente onde você está, né, para ir para o Exatamente. seu banco. Isso e mesmo. É uma coisa que talvez as pessoas fiquem um pouco desconfiadas, Exato. porque o que abriu meu banco, né? Isso, exatamente, porque assim, hoje a gente tem em números falando, a gente tem um tempo de aproximadamente 2 minutos para você fazer um pagamento com copia e cola. Uhum, tá? Porque tem que abrir o app. Porque tem que abrir o app, fazer todo aquele processo. Com o Open Finance, a gente conseguiu reduzir esse tempo para aproximadamente 30 segundos. Tá. Então ele já é mais bom, rápido, bom, que é excelente. Agora, com o pagamento... Eu não sou de exato, 150% de economia? Exatamente. Muito obrigado, engenheiros. E com o pagamento sem o redirecionamento, então imagine que a gente não vai ter mais etapa de ir para o banco. A gente está falando de trazer para poucos segundos essa aprovação. Uhum. Então, a gente vem colocando bastante esforço nisso, a gente quer ser pioneiros no lançamento. Então, uma vez que o Banco Central autorizar, a gente quer ser um dos primeiros a lançar essa novidade e é onde a gente está apostando, né? Que vai conseguir agregar ainda mais valor para a jornada de pagamento usando o Pix. Além de apostar em conhecimento. Quando a gente fala em pagamentos, Pix, para a maioria das pessoas, nem sabe que o Pix não é grátis para empresas, né? Então, é uma coisa que você faz todos os dias, a gente está acostumado e se acostumando cada vez mais. E já nesse mercado, como tem um excesso de transações, você acredita que isso possa ser comoditizado ao ponto do Pix custar, tipo, 0 centavos? Eu acredito que não. Não tem almoço grátis. Né? Ainda então, mais com uma camada de segurança. Eu acho que um dos fatores que popularizou o Pix é porque para o usuário ele é grátis. Uhum. Isso está na lei, isso não pode mudar. Mas na camada corporativa, digamos assim, né, de empresa para empresa, existe de fato a cobrança. A gente precisa para conseguir trazer o serviço de qualidade. Então a gente falou aqui que numa transação a gente faz validação da pessoa, a gente tem toda uma camada de segurança, de análise, de inteligência, além do processamento em si. Então eu não acredito que Sim, no final do dia, se você for pensar o conceito, o que é uma commodity, eu acredito que sim, porque tem várias empresas que fornecem o mesmo tipo de serviço.
mas eu acredito que dentro das opções disponíveis no mercado, existem as camadas de qualidade do serviço, assim como toda a indústria, né? Então, o que a gente vem fazendo aqui na Trio é criando essas camadas para que a gente possa cada vez mais se diferenciar e trazer o benefício para a empresa, para que ela não precise ficar fazendo coisas que não são do core dela, né, de uma maneira geral. Então, eu acredito que sim, é uma commodity, mas existe, vamos dizer assim, o beneficiamento, né, desse processo, que é onde a gente acredita que tem muito valor. Bacana. Aqui dentro da Trio, você tem visto alguma coisa interessante, olhando para essa Lei 14.790, onde você vê uma mudança muito expressiva do que acontece agora em relação a pagamentos? Acho que a principal mudança é que o responsável pela transação deixa de ser a facilitadora de pagamentos como existe no mercado hoje e passa a ser a própria empresa, né, de aposta. Então ela passa a ter o operador, né, ela passa a ter uma responsabilidade maior durante todo esse processo. Me explique. Porque hoje a gente, nessa indústria, você tem o operador, que é uma empresa fora do Brasil, ela não tem sede no Brasil. Você tem a instituição bancária que oferece o serviço do Pix, por exemplo, de pagamento. E hoje você tem um intermediário, que a gente chama que é o facilitador, o PSP, enfim, tem vários nomes que a indústria utiliza. E hoje o responsável por toda essa camada de segurança é o PSP. Né? E com a regulamentação, a gente tirou um intermediário, o que é muito bom para a indústria de uma forma geral. O operador ele vai ter que o estar operador, no Brasil. ele passa a ser uma empresa brasileira e ele passa a contratar direto o serviço da instituição. Então, eu acho que essa é a principal diferença. Isso com certeza vai ser traduzido para o usuário final de maneira super positiva. Vamos para a nossa rodada bingo. Nossa rodada bingo acontece o seguinte: se cair uma bolinha verde, você pode fazer o merchan. Se cair uma bolinha azul, você escolhe o tópico. Mas não pode ser merchan. E se cair uma bolinha vermelha, você tem que falar uma polêmica que aconteceu dentro da Trio. Tá. Tá? Eu não sei Você qual, está mas pronto? vai lá. Não aconteceu nenhuma polêmica. Do mercado, então. Fofoca. Tá. Vai lá. Vermelha! Não, cadê? Verde. Então, merchan. O merchan. Bom, vamos lá. A Trio, a gente vem se posicionando em ser o principal player de pagamento para essa indústria, para os operadores. A gente criou toda uma camada de tecnologia proprietária para que a gente consiga entregar a melhor qualidade em tempo de processamento, em segurança, em disponibilidade, coisas que são tão importantes, né, para os operadores. Então, a gente hoje processa milhões de transações todos os meses. Temos sido a base para outros players do setor que utilizam já a nossa tecnologia e agora a gente indo diretamente aos operadores e entregando essa tecnologia. O pessoal sempre pergunta, vocês são o que no Pix? Né? A gente é participante direto, né, infraestrutura própria, então tudo isso faz muita diferença porque para o usuário, quando não tem um intermediário, é positivo, né? Eu entendo que para o operador não ter nenhum intermediário entre a instituição e o Banco Central também é super positivo. Então, a gente vem se posicionando dessa forma. E, bom, é isso. Você, operador, que quer... Desse jeito. Não, Pode isso, Brasil. É isso. E a gente sabe que tem um timing assim que as empresas têm para começarem a atuar dentro da nova regulamentação, que é de 120 dias. É que 120 dias é o tempo que a Fazenda vai demorar para avaliar cada aplicação. Então, se novos operadores quiserem entrar no Brasil, eles têm que ter pelo menos 120 dias de antecedência. Exatamente. E a gente tinha uma lista com 130 e poucos empresas querendo participar disso. E agora a gente tem nem 60, 25 aqui. Eu tive ajuda dos universitários me dizendo que 25, ou seja, que realmente aplicaram, né? A gente tem alguns dias ainda para esperar.
Tem Por que você acha isso? o custo operacional é bem alto, né? Para que um operador entre na indústria. A gente está falando de 30 milhões de reais, o custo da outorga, válida por 5 anos. Isso já é um custo bem alto, Vários Porsches. né? Bastante dinheiro. A gente faz um cálculo, né, por experiência, que um operador ele tem que estar fazendo em torno ali de 100 milhões de depósito todos os meses para que faça sentido, né, ele ter. Mas isso, de novo, eu não sou operador, a gente acompanha de fora, mas de fato o custo operacional para você colocar o pé é realmente muito alto. Eu agradeço a todo mundo que assistiu a gente. Comece a seguir o canal do Fala Bet, que a gente vai ter mais episódios trazendo sobre esse mercado, sobre essa evolução e falando com pessoas muito legais aqui que vão trazer visões muito interessantes e oportunidades, principalmente, para a gente evoluir. Obrigada, Peterson. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.